Estamos aqui começando o nosso podcast Bate-Papo Inesquecível, né? A primeira vez que a gente está fazendo o nosso bate-papo assim gravado, com uma versão mais profissional, mas para mim que é muito legal poder trazer esse conteúdo e mostrar histórias reais de confeiteiras que hoje ganham dinheiro com a confeitaria, não apenas vivem do dinheirinho das encomendinhas, mas mais do que isso, hoje conseguem ter um faturamento maior na confeitaria. Então, o meu objetivo aqui é contar hoje a história da Carol. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, que bom te receber aqui. Um prazer. E ó, eu já quero começar pedindo para você que tá vendo o vídeo aqui, né? Não esquece de dar o like nesse vídeo, não esquece de comentar também se você gostou. E aqui embaixo no descritivo do vídeo tem um link sempre para fila de espera do Método Doces Inesquecíveis, que é o curso que trouxe a Carol aqui até hoje, né? Trouxe a Carol aqui até hoje não, né? Carol que trouxe... o curso que trouxe a Carol até aqui hoje. Então, se você se interessar por isso, enfim, tem essa lista de espera aqui. Mas eu quero, antes de mais nada, perguntar, você trouxe um presente pra mim? Eu trouxe, claro, de forma alguma que eu ia deixar de te presentear com doce sempre doce. Olha que lindo. Aqui, ó, escrito doce sempre doce, maravilhoso. Mas eu vou fazer um suspense, porque eu sei o que tem aqui dentro e eu sei por que tá em pé e não vai estragar. Mas vocês talvez não saibam ainda, então eu vou deixar aqui por enquanto e eu já vou abrir daqui a uns minutinhos, tá, Carol? Isso. Que eu tô ansiosa pra ver de dentro. Mas enfim, vamos começar nosso bate-papo? Então, seja muito bem-vinda, Carol. Queria começar te agradecendo a visita. Sempre um prazer. Obrigada mesmo. Carol, conta pra mim quem é você? Quem é a Carol? Como é que você me conheceu? Me fala um pouquinho da Carol antes da Veire. Sim, te conheci pelas redes, né? Eu comecei na confeitaria em 2020, profissionalmente, mas eu sempre trabalhei com a confeitaria em casa, mas não trabalhar, né, ver aquilo. Eu era confeiteira das festinhas de casa. Sempre as festas de criança, das crianças, dos meus filhos, dos meus sobrinhos, sempre fiz. Você tem filhos? Conta pra gente. Tenho 2 filhos lindos, 2 crianças maravilhosas. Tenho o Lucas com 9 anos, a Luana com 12. Sou casada. E sempre as festinhas deles, e sempre fui eu que fiz os doces. Sim, que legal. E aí foi vindo, né? Passando tudo isso, fui aprendendo outras coisas, mas aí veio a pandemia. E aí eu me vi com tempo de fazer ainda mais doces. Mas por que você se viu com o tempo? Com que você trabalhava? Sim, não, ainda trabalho também, né? Além dos filhos, além do casamento, além da confeitaria, eu também tenho mais um trabalho, que eu sou comissária de voo. Caramba, parou na pandemia, não tinha foi evento. O único momento, né? Não tinha evento, mas também não tinha voo, então na pandemia a gente teve uma parada bem grande, né? Logo do comecinho, isso se estendeu por um tempo. Então eu me vi com a oportunidade, falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Quero aumentar minha renda, quero ter uma renda depois disso. Foi na pandemia também, velho, que eu percebi que em algum momento eu ia querer parar com a aviação, né? Porque eu me vi em casa, com o tempo, com as crianças, com tudo isso. E aí eu pensei, já que eu quero parar algum dia, eu preciso ter uma outra profissão. E aí eu me vi diante da confeitaria e diante da Veire. Que legal. Antes de você me contar como é que eu te conheci, não, te conheci, eu sei, mas agora que você me conheceu, eu queria saber assim, veio a pandemia e daí você parou de ter renda no teu trabalho ou não? Como é que foi essa questão? Diminuiu por causa do número de horas de voo. Isso, beleza. Porque um tripulante tem um salário X que é variável, um salário X fixo. Mas a grande parte é variável. Entendi. Então, quando veio a pandemia, os voos praticamente pararam mesmo, né? Então, eu fiquei vários meses em casa. Legal. Sem voar. E foi aí, né, que eu me vi com o tempo. E você, na verdade, mais pensando até, pelo que eu tô sacando, assim, na proposta de ter um hobby com a confeitaria. Sim, você não tava. sim. Você pensou assim, lá no futuro pode ser que eu ganhe dinheiro com isso, mas nesse primeiro momento eu vou meio que me divertir. Pra me ocupar o tempo. Exatamente, foi tipo isso? Porque eu tinha muito tempo livre e a única coisa que eu sabia fazer em casa, além do trivial que toda mãe e dona de casa sabe, eu sei fazer doce. Sim. Então eu vou fazer doce. E na pandemia todo mundo precisava de doce, né? Sim, todo mundo ansioso em casa. Então, começou mesmo como hobby. Ai, mas aí as outras pessoas da família falaram assim,
faz um docinho pra mim. Aí eu tinha uma outra pessoa da família também que começou a fazer junto. Falei assim, então vamos vender esses doces? Vamos vender esses doces. Mas eram aqueles doces que eu fazia pras festinhas de criança, brigadeiro, né? beijinho, aquela coisa beijinho, básica. aquela coisa super básica, feita com achocolatado, sabe? Nada Sim. requintado. Mas aí ela buscou, essa pessoa da família que sabia um pouquinho mais, buscou mais conhecimento. E aí fizemos os brigadeiros gourmet, né? Que todo mundo fazia. Assim, vamos vender os brigadeiros gourmet. Isso ainda antes de me conhecer. Ainda antes de te conhecer. E acabou dando certo, né? Vendia no condomínio, minha mãe vendia no condomínio dela e tal. Mas aí eu comecei a buscar informação sobre isso, porque eu falei assim, peraí, tem uma oportunidade, né? Não é só hobby, não precisa ser só para casa, tem uma oportunidade na confeitaria. E comecei a buscar mais informação. Eu não me lembro exatamente qual foi o canal que eu cheguei até você, mas como a gente começa a pesquisar, né? Começa a ver o material, e aí apareceu a Veri. Legal. E eu comecei a acompanhar. Que legal. E aí, Carol, você em algum momento me conheceu, não sabe exatamente como, mas como foi pra você, assim, tipo, você falou, cara, essa menina vai profissionalizar meu negócio, o que você viu ali em mim? Por que você confiou em mim? Você sempre me passou bastante leveza e autoridade no que você falava. Assim, de uma forma que eu conseguia me enxergar trabalhando com a confeitaria. Eu que nunca pensei em trabalhar com a confeitaria. Só fazia pra casa. Eu só fazia pra casa, então eu nunca pensei em trabalhar com a confeitaria. E de alguma forma, você me mostrou com leveza. Exatamente, acho que é essa palavra. Legal. E mostrando também, né, todo o seu resultado aqui em Curitiba, todo o seu profissionalismo, todos os seus eventos realizados, de que era possível, sim. Começar do zero. Do zero em relação à carreira de confeitaria. Sim. Não era o meu caso do zero de conhecimento. Sim, eu até você tinha aquelas receitinhas casa, de casa, né? Mas você mostrou que era possível, sim. Mas foi interessante você falar isso, né? Porque você é de Curitiba, assim como eu, né? E eu sempre trago, né, pessoalmente aqui no ateliê, é mais fácil eu trazer quem é de Curitiba. Então, às vezes, quem tá vendo o vídeo fala, poxa vida, mas é só em Curitiba que tem espaço. Você não tinha a sensação de que Curitiba estava sobrecarregada de confeiteiras? Porque, deixa eu falar, eu tinha essa sensação quando eu comecei, porque Curitiba é um local que é um polo de confeiteiras, não é? Sim. Como é que é? Você percebeu isso? Como é que foi pra você isso? Quando eu me interessei, que eu vi você falando, eu falei assim, deixa eu pesquisar um pouco como que é isso. Quando eu vi aquele monte de confeiteiras renomadas, famosas, tem muito evento aqui, mas também tem muita confeiteira que, na minha cabeça, eu falei assim, essas poucas confeiteiras fazem todos esses eventos. Ou não poucas confeiteiras, mas esses grandes nomes, né, são os que pegam todos os eventos. Então essa foi a minha primeira impressão, sim, né, porque Curitiba tem... muitas pessoas me perguntam, eu falo assim, mas nossa, conseguiu ir em Curitiba? Eu falo assim, eu acho mais fácil às vezes conseguir, sei lá, nas grandes cidades, né, porque a gente tem essa impressão, né, de que Curitiba fica mais restrito. E na verdade a impressão ela não tá errada, porque eu como professora que tenho aí, né, mais de 100 mil seguidores, somando as redes, quase 200 mil hoje, nesse momento do vídeo, eu tenho muito contato com alunos. E assim, eu vejo muita gente batendo a cabeça, quem não me segue, ou quem começa a me seguir, mas não entra no curso. E de fato, o que você falou, por um lado, é verdade. As grandes cidades, elas podem ser um polo de entrada muito bom, mas se feito do jeito certo. Sim. Porque o que a gente mais vê é as pessoas tentando do jeito errado, e aí só resta reclamação, porque aqui na minha cidade as coisas são diferentes, quando na verdade não é bem assim que as coisas são, né, Carol? Exatamente. Não, eu acho que na minha cidade é diferente, na minha cidade é difícil se você não fizer da forma certa. Exato. Né? Eu acho que tem como entrar, sim, eu sou a prova de que tem como entrar. Exato. Porque eu não era do ramo e consegui entrar no mercado de eventos, não só no mercado da confeitaria, mas no mercado da confeitaria para eventos. Em pouco tempo, depois que eu entrei no método, né, depois de pouco tempo, eu consegui entrar nesse mercado e tirou de mim essa impressão de que em Curitiba não seria possível. Da mesma forma que em outras cidades. Hoje eu penso que em qualquer outra cidade é possível, sim.
Se fizer do jeito certo, é Com possível. Com toda certeza. E aí você entrou no método vendo a possibilidade do mundo dos doces finos. Eu lembro que na tua turma, foi a primeira turma que eu lancei um curso novo, que era o curso de Bem Casado. E normalmente o que eu fazia e ainda faço é assim, eu tô lançando uma novidade, é bônus pra turma que tá entrando. Isso. E eu dei naquela tua turma um bônus que foi esse curso de Bem Casado, que hoje é baratinho, né? Eu vendo ele por R$29,90. No dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, pode ser que mude, mas o fato é que esse curso de Bem Casado, ele acabou sendo para você uma virada de chave. Você entrou para aprender doce e acabou se especializando em Bem Casado. Me conta como é que aconteceu isso. Isso. Na verdade, eu entrei pensando em fazer o doce. Assim, eu sabia do bônus, né? Mas eu nem pensava em Bem Casado. Eu falei assim, nossa, eu só conhecia Bem Casado do meu casamento, que tinha sido há 10 anos atrás. Aí eu pensei, falei assim, não, eu vou entrar para fazer doce. Entrei, comecei a assistir todo o conteúdo, mas fui para as receitas de doce. Eu até cheguei a fazer degustação. Ali foi, na época que eu entrei, que foi em agosto, era o auge da pandemia, né? O auge da pandemia. E eu comecei a fazer doce, eu até fiz degustação. E era uma noiva que estava bem resistente a cancelar o casamento, que seria em dezembro daquele mesmo ano. Não aconteceu mesmo. Não aconteceu. Mas eu fiz a degustação e ela fechou o contrato de doces. Mas aí depois acabou não acontecendo o casamento. E eu me lembro que foi ali mais ou menos no começo de dezembro que eu assistindo o curso, né, assistindo outros conteúdos do curso, estudando, fazendo minhas anotações, aí eu passei ali pelo Bem Casado, falei assim, nossa, eu ganhei o bônus do Bem Casado, né, eu falei assim, deixa eu começar a estudar, deixa eu dar uma olhada de como que é o Bem Casado. E aí foi que eu comecei a assistir, aí eu vi que você falou sobre o Bem Casado, aquilo me deu um estalo, eu falei, peraí, todo casamento tem Bem Casado? Tem um mercado todo Bem Casado, todo casamento tem o Bem Casado. Eu comecei a pesquisar o mercado de Bem Casados, como que seria, né? Você vai me contar já, mas eu quero saber, se você tivesse feito só o curso de Bem Casado, sem ter feito o método, você acha que você teria chegado onde você chegou hoje? Não, porque não é só a receita do Bem Casado, né? A receita do Bem Casado é muito importante, né? Ainda mais esse, que é toda a minha base, né? Tudo que eu sei sobre Bem Casado, como eu te disse, eu não conhecia Bem Casado antes, então tudo que eu sei sobre Bem Casado veio do curso, do método agregado ao método. A estratégia de venda veio do método e o Bem Casado veio do Bem Casado, né? Mas assim, esse curso, sem tudo que veio com o método, não teria sido tão efetivo. Sim, eu posso abrir meu presente agora? Pode, deve. Eu tô curiosíssima. Você me deu a dica. Gente, olha que caixa linda, meu Deus do céu. Você mandou fazer ou você comprou pronta essa caixa aqui? Eu tenho um fornecedor de lá de São Paulo que trabalha... Até brilha as só com embalagem para Bem Casado. Menina do céu, deixa eu só ajeitar aqui que um virou, mas a pessoa deixou em pé, né? Também é sacanagem. Gente, olha que coisa linda. Do que? O de doce de leite, que é o tradicional, né? O clássico. E esse, o que você disse que eu pedi, gosta. Pistache. O de pistache, não poderia faltar. Essa pessoa na live, assistindo a live, daí ela entrou, eu falei, como assim você fez... Ela comentou, né, que ela tava fazendo encomenda de pistache. Eu falei, eu acho um desaforo o ser humano fazer encomenda de pistache e não trazer pra professora. Pois é, agora não tenho mais como. Vou poder entrar na live e vou poder falar que eu tô fazendo de pistache. Vou ter que comer ao vivo. Daqui a pouco eu como. Sim. Vou deixar ele aqui de ladinho pra daqui a pouco a gente comer e vocês verem a textura desse nosso doce delicioso. Mas o que eu quero saber agora de você, vou guardar aqui a fitinha, depois a gente embala de novo. Eu quero saber de você como foram suas primeiras dificuldades quando você começou a ver o método, porque, de novo, você entrou num momento muito difícil que era a pandemia, tanto pra mim quanto pra você, porque eu também venho do mercado de eventos e pra mim também foi muito, pra mim foi muito assustadora a pandemia, porque eu tinha 70 casamentos fechados no dia que fechou o mundo. Nossa. E eu fiquei, meu Deus, eu não sei o que eu faço, e eu fiquei muito perdida. E naquele momento eu, como professora, também tive muita insegurança, porque eu tava começando o meu método. Inclusive, quando você entrou, turma 4, mais ou menos ali, né? Foi por aí, né? Agosto, turma 4. E quando você entrou, o método ainda estava sendo construído, né? Ele melhorou muito nos últimos anos, naturalmente, porque eu como professora melhorei, eu como didática melhorei, é natural que isso aconteça, mas eu queria entender de você como foi a tua primeira encarada do método. Você viu as aulas, você falou, nossa, aprendi algo realmente novo. Como foi para você encarar o método de primeira, assim, a primeira sensação? A primeira sensação que eu tive quando eu abri o método foi assim, é muita coisa, é bastante conteúdo, é bastante coisa. Eu falei assim, como que eu vou encaixar tudo isso? A minha ressalva, não é
uma ressalva. O meu medo, quando eu pensei, falei assim, vou fazer esse curso, vou fazer o método e quero transformar isso em uma profissão também, como que eu vou conciliar? Porque a aviação vai voltar, os voos vão voltar, mas aí eu já tinha me apaixonado pela confeitaria também e já queria tocar isso também ali na frente. Falei, como que eu vou organizar? Aí é que eu vi que no método também eu tive essa resposta. Falei assim, então acho que o meu grande medo no começo foi isso. Como que eu vou conciliar? Mas aí eu tive a resposta ali mesmo. Quando eu comecei a acompanhar todo o conteúdo, eu falei assim, organizando a produção, tendo planejamento, dá. Então essa foi uma das coisas que me preocupou no começo. Legal. E antes de ver todo aquele conteúdo, eu falei assim, o meu medo era esse que eu te falei, de que eu falei assim, esse mercado é muito fechado, eu não tenho como que eu vou começar a divulgar, como que eu vou entrar nesse mercado. E seguindo tudo ali, aí é aquilo, a gente entra com uma série de dúvidas e uma série de medos. Conforme vai passando o conteúdo do método que você vai estudando, você vai vendo que dá para minimizar bastante se for erros, aplicando. Inclusive, né? Principalmente os erros, porque você passa ali, você mastiga os seus erros. E sabe que às vezes eu tô fazendo minhas lives, né, de consultoria ou de perguntas e respostas e às vezes eu uso você de exemplo, né? Você sabe que eu sempre, né, você, alguns alunos que estão mais presentes aqui em Curitiba, mais próximos a mim, acabam vindo mais rápido o exemplo na cabeça. Mas uma coisa que você falou uma vez pra mim numa live, eu acho, é algo que eu falo recorrentemente quando eu dou teu exemplo. Eu falo assim, eu tenho uma aluna, a Carol, ela fez assim, ela assistia, ela aplicava. Ela assistia, ela aplicava. Como é que foi pra você? Porque eu vejo que alguns alunos, eles travam quando eles assistem e não aplicam nada, daí eles falam, meu Deus, não sei pra que lado eu vou. E você não fez isso. Não. Como foi que você fez? Como é que foi a tua estratégia de aplicação do método? A minha estratégia foi, eu falei assim, primeiro antes de pensar no bem casado, primeiro que eu preciso aprender a fazer os doces. Então, assim, vou para as receitas. Fiz. Mas não adianta só saber a receita. Aí eu já fui para o método, para o módulo de divulgação, de como que eu vou montar o meu Instagram, como fazer a minha vitrine. Cada uma das coisas que eu fazia, eu falava assim, será que dá certo? Eu vou testar. Eu testava e dava certo. Legal. Eu testava e vinha resultado. Eu testava e vinha resultado. O mesmo eu fiz para finanças, desde o começo. Olha que ótimo. Desde o comecinho foi totalmente organizado o meu financeiro da minha empresa. Do jeito que eu queria ter sido, que eu não fiz. Eu ensino certo. Porque... Mas você ensina exatamente como dar certo. Exato. Então, o financeiro eu também apliquei desde o começo, desde as primeiras encomendas. Foi feito daquela forma que o método ensina. O planejamento da produção. Não importa se é o bem casado, se é o doce. O planejamento da produção é o planejamento da produção. Eu digo que para eu conciliar as minhas duas profissões, é um dos grandes pilares da Doce Sempre Doce, a organização da produção. Exato. Porque precisa estar muito certinho, precisa estar muito organizado. E eu aprendi ali. É bem importante a gente falar disso, Carol, porque assim, eu recebo muita gente que fala pra mim, porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho em horário comercial, eu trabalho das 8 às 5, e daí eu não consigo me organizar pra fazer os doces. Eu digo, gente, a Carol, ela trabalha no avião. Exatamente. Ela trabalha no avião, ela não tem nem internet. Exatamente. Como é que é isso? Porque essa conciliação? A escala de tripulante é uma escala que você pode ficar até 6 dias fora de casa seguidos. 6 dias sem poder enrolar um doce em casa de noite, porque você tá em outra cidade. Não, 6 dias sem aparecer no meu ateliê ou na minha casa. Então, tem que ser muito organizado. Tem que ser muito organizado mesmo, senão não tem como. Senão, ou eu vou começar a virar à noite, que eu não quero, já não basta as noites que eu tenho que virar às vezes dentro do avião, eu não queria isso desde o começo. Ou algum cliente vai ficar sem o seu pedido, ou alguém vai ficar sem o atendimento. Ou seus filhos vão ficar sem a mãe. Ou os meus filhos vão ficar sem a mãe, o meu marido vai ficar sem a esposa. Exato. Então eu não queria nada disso. Então é exatamente uma das coisas que eu coloquei muito, que eu levei muito a sério do método, foi a organização da produção. Foi a organização da agenda. Eu pego muito no pé, né? Eu falo muito de não virar a noite trabalhando, eu tenho pavor disso. Nunca virei uma noite na confeitaria, viu? Que orgulho. Nunca virei uma noite na confeitaria. É o que eu quero ouvir de todos os alunos. Exatamente. Sempre. E tem como ter muito sucesso, muito resultado sem virar a noite. São 2 anos já, né? Com 2 anos e meio. 2 anos agora, né? Tá dando. Que eu tô com o método e eu nunca virei uma noite na confeitaria. E nesses 2 anos já consegui
ter bastante resultado. Pois é, isso que eu te perguntar. Você não vira à noite, trabalha a semana toda fora. O que você tá fazendo aqui? Você não tem encomenda, né, mulher? Tenho. Então me conta um pouquinho. Dando lacinho bem casado lá no ateliê agora. Me conta como é que são os seus resultados pós-método. São muito expressivos, ver. Eu não é que eu não acreditava. Eu sempre acreditei no meu negócio. Eu sempre acreditei muito, principalmente depois do método. Além de acreditar, eu tinha certeza que eu ia ter resultado. Mas é desafiador pensar em como que vai fazer tudo isso dar certo, né, ali no comecinho, mas os meus resultados vieram rápido depois que eu entrei no método. Vieram bem rápido. Hoje a gente trabalha prioritariamente com casamentos, mas qualquer tipo de evento, faço bastante evento corporativo, festa de aniversário, bodas, todo o mercado de eventos, né? Além do bem casado, ainda tem a maternidade também, né? Os bem casados chamam bem-nascidos, que vão para a maternidade. Então, a gente tem um volume grande, são de 600 a 900 bem casados por semana. Caraca, por gente! semana. Que legal! Sim. Hoje eu já tenho o meu ateliê. Meu ateliê é na edícula da minha casa, mas foi construído para ser um ateliê. Então, foi uma conquista e tanto, porque ele é totalmente equipado. Com forno voltado só para o bem casado, ar-condicionado, bancada, tudo que precisa ter um ateliê para funcionar de forma constante, né? A gente tem produção 2, 3 vezes por semana. E hoje você atende tanto a noiva, né? Sim. Como você falou, os corporativos e tudo, mas você também atende confeiteiros, não atende? Sim, também você acabou abrindo esse mercado vendo a método e vendo que as confeiteiras nem sempre dão conta de fazer o bem casado. E as confeiteiras não... Se elas puderem se livrar do bem casado, elas preferem. Sim. Então, até eu estava conversando com um médico meu que estava perguntando da confeitaria e ele falou do bem casado, eu falei que atendia outros confeiteiros, ele falou assim, você ficou com a parte chata? Eu falei, não, eu fiquei com a parte que eu gosto de fazer e que para os outros, às vezes, não é chato, mas só que atrapalha, né? Na sua produção dos doces, por exemplo. Quem está mexendo com chocolate. O tempo de embalagem, né? A sujeira do chocolate. O tempo de embalagem, o chocolate. Você vai mexer com chocolate, você precisa ligar o forno para fazer bem casado o dia inteiro, pode te atrapalhar. Exato. Então, o ar-condicionado para fazer a secagem do bem casado, às vezes não é o que você precisa aquela temperatura para mexer com os outros doces. Então, para as confeiteiras, para os confeiteiros, fica muito mais fácil o bem casado já chegar pronto. Mas aí eu preciso te perguntar uma coisa, porque assim, isso eu sei que as pessoas vão perguntar e eu também não sei a resposta, então eu vou te perguntar aqui sem saber, né? Você tinha um forno hiper grande, especial quando você começou? Não, de forma alguma. Como é que foi? Aquilo, assim, hoje eu tenho o meu ateliê, né, voltado para essa produção, mas não, eu comecei dentro da cozinha da minha casa. Dentro da cozinha da minha casa. Era um forninho, não era forno a gás, porque eu não tenho forno a gás em casa, mas era forninho elétrico, daqueles que só vai uma grelha, é muito pequenininho. Era muito pequenininho. Ele fazia 12, eu contava, eram 12 bem casados por fornada. E por ele não ser tão potente, cada fornada demorava 24 minutos de forno para fazer 12 bem casados. Imagina. Era bem difícil, mas foi ali que eu comecei. Que legal. Foi ali que eu comecei fazendo de 12 em 12. Nossa. E foi com o resultado disso, eu fui pensando, falei assim, não, agora meu próximo investimento vai ser um forno. Agora meu próximo investimento vai ser uma batedeira maior, porque também eu não conseguia, era batedeira, era tudo de casa, velho. Era tudo de casa. Então, isso é muito importante, porque as pessoas, elas olham, você pronta, eu pronta, os outros alunos prontos, e eles olham e falam, foi fácil. Mas não, você fez isso com um filho pequeno, trabalhando literalmente no avião, literalmente fora da cidade, né? Com um forno que fazia 12 bem casados por vez. E hoje você tem um forno já mais profissional, sim, com certeza, são 2 né? fornos profissionais, mas eu comecei com todas as dificuldades que todos os confeiteiros no começo têm. Então, eu acho que, sabe o que você fez? Você fez o bem casado mais barato da cidade, foi isso? De forma alguma. Como é que você conseguiu entrar no mercado cobrando o preço certo para o bem casado? Cobrando o preço certo, e hoje, assim, é um bem casado que custa mais caro até do que outros, do que a média. Eu acho que tenho certeza que foi gerando autoridade ao longo do tempo. Gerando autoridade ao longo do tempo. Mas isso também não sabia fazer. Eu também não sabia gerar autoridade em um mercado... Sobre algo que você nem tinha autoridade. Mas eu não tinha autoridade nenhuma. Como que eu ia gerar isso? Mas aí eu fui aprendendo.
ao longo do tempo, fui fazendo um evento. Depois que veio o primeiro evento, com o Bem Casado, foi muito marcante para mim, assim, aquele primeiro evento com o Bem Casado. A partir daquele, assim, vai vir outro. Demorou 1 mês e meio para vir outro, para vir o terceiro, já demorou 20 dias. Olha só. E dali por diante, aí sim, né? A gente fala que vira uma bola de neve. Uma bola né? de neve. Vira uma bola de neve. O Carlos já falou e eu às vezes concordo. Falou assim, a confeitaria me engoliu. E vira uma bola de neve. Mas só que isso é a autoridade que você vai gerando ao longo da sua trajetória, né? Hoje, os cerimonialistas me indicam. Hoje, as noivas, grande parte delas vem até mim, por indicação. É aquilo que você fala, né? O cerimonialista indicou, eu olhei teu Instagram, adorei e tal, eu quero ser o cardápio. Sim. Hoje é assim que acontece. Mas no começo, né? O começo é o começo para todos. Eu comecei, sim, na cozinha da minha casa. Comecei trabalhando muito em outra profissão, sim, né? Tenho os meus filhos, tenho meu marido, tenho meu trabalho de casa, tenho os meus pais, então eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou tudo também, sim, né? E consegui conciliar tudo isso. Muito bem, olha, que orgulho. E eu queria saber de você, como que é a sensação, assim, eu digo não só a sensação de ter o sucesso, que claro, dá pra ver na tua cara, o brilho no olhar e tudo mais, mas o sentimento de saber que agora você tem uma profissão que você vai uma hora se aposentar e vai parar de trabalhar e você já tinha isso em vias e que isso ia acontecer, então você não pensa em largar a aviação, mas por outro lado você agora tem um futuro diferente, com mais renda. Como que isso impactou na tua vida com seus filhos, com a sua família, não no sentido de trabalho, mas no sentido de você ter dinheiro, no sentido de você ter essa liberdade? Sim. Como foi pra você isso? Fez toda a diferença, Veri, porque é aquilo, né? Desde o começo na confeitaria, eu tinha minha outra renda da aviação, que sempre o meu salário ali que era o garantido. Mas eu sempre pensei que algum dia eu ia querer sair da aviação. Porque é o que a gente acabou de falar, são muitos dias fora. Eu tenho a minha família, tenho os meus filhos pequenos, eu sabia que quando chegasse em tal fase, eu iria querer estar em casa. Mas eu também tinha medo de quando essa fase chegasse, falei assim, mas o que eu vou fazer, né? Foram tantos anos, né? 26 anos trabalhando nisso, falei assim, o que eu vou fazer? Então, a confeitaria me trouxe essa... Agora sim eu posso planejar a minha aposentadoria. Agora sim eu posso planejar meu futuro, porque isso me dá tanta independência financeira quanto a aviação e até mais. Até mais. Eu ouvi uma frase um dia desses que me marcou bastante, que foi: empreender não te dá segurança, mas também não te dá teto. Exato. Então, o limite é o quanto que você vai se dedicar para aquilo. Então, hoje eu vejo que eu posso ganhar muito mais. Sim. Que eu posso ter ainda mais independência financeira, que eu posso ter muito mais conquistas materiais, por exemplo, com a confeitaria. Hoje você está fazendo 600 a 900 bem casados por semana. Você chega a recusar encomendas por você não dar conta de pegar mais? Ou esse é o que está chegando agora para você? Esse é o que está chegando agora. Legal. É o que está chegando agora. E você acha que pode crescer mais que isso? Como é que você está percebendo do mercado como um todo? Sim, eu vejo que o mercado está cada vez mais aquecido, né? Depois dessa fase sem eventos, desse tempo sem eventos, eu não estava no mercado antes, mas o que eu percebo com outros profissionais que comentam? Que os eventos ficaram ainda mais grandiosos, que as pessoas se planejam bastante para esses eventos, que os orçamentos para os eventos aumentaram bastante. Então eu vejo que tem espaço, sim, para crescer muito, para crescer bastante. Não só eu com a minha empresa, mas eu vejo, assim, agora que eu estou dentro do mundo dos eventos, eu vejo que o mercado de evento tem ainda muito espaço para crescer. Isso foi bom você falar, porque é uma coisa que eu sempre falo. Hoje mesmo, uma caixinha nos meus stories, a pergunta foi mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente os termos da pergunta, mas era mais ou menos assim: poxa, com tantas confeiteiras no mercado, como é que eu vou me destacar no meio desse mercado? Será que tem evento para todo mundo? Foi mais ou menos assim a pergunta. E você tá me afirmando que sim, né? Eu também sei que sim, mas eu queria ouvir de você a sua opinião sobre o quanto o mercado de eventos ainda tá carente de profissionais. É isso mesmo? O que você vê sobre isso? Eu vejo que sim, que
está carente de profissionais e principalmente está carente de profissionais preparados para o mercado de eventos. Como você falou, tem um monte de confeiteira no Google. Tem um monte, Vera. Eu acho que muita gente às vezes pensa em se aventurar na confeitaria e levar essa aventura da confeitaria para o mercado de eventos. E a gente sabe que não é assim. Mas se você se prepara, se você estuda, no meu caso, assim, como que eu estudei? Eu estudei com o método. Eu vejo que essa preparação toda fez toda a diferença para entrar no mercado de eventos, para continuar no mercado de eventos, e hoje, continuando, eu vejo que tem ainda muito espaço. Sim. Hoje eu vejo que tem muito espaço. Até no meu nicho mesmo, assim. O Bem Casado é bem um nicho mesmo dentro. É um nicho dentro da confeitaria para evento. E ainda tem bastante espaço. Sim, porque eu sempre falo muito assim, que o mercado de eventos é aquele que permite que você fature R$3.000 ou mais a cada encomenda. Com o mercado de Bem Casado, o faturamento tende a ser um pouco menor, porque é um produto apenas. Mas mesmo assim, não são contratos baixos, né? Em média, qual que é o valor dos contratos que você fecha? Os contratos ficam entre R$1.500 e R$2.000. Bem melhor do que fazer bolinho, né? Com certeza, com certeza. E o que acontece? Embora o meu faturamento por contrato seja menor, esse é um contrato até de um casamento grande, mas eu faço contratos ali na faixa dos R$1.000, de R$800 a R$1.200, na média dos R$1.000. Então é um faturamento menor, mas eu já cheguei a fazer 9 casamentos em um final de semana. Que legal! Assim, teve final de semana de 9 casamentos. Hoje a nossa média ali é de 5, 6 casamentos na semana, né? Não no final de semana. Então, eu tenho um faturamento menor em cada contrato, mas aí eu ganho bastante em volume. Além das confeiteiras que eu posso atender. Que aí já é uma entrega diferente, eu consigo organizar melhor até. É mais fácil, porque é só deixar, você não entrega o doce na festa. Eu não preciso ir até o local do evento e tal, não preciso ter horário. Até a negociação é mais fácil, né? Então é direto com a confeiteira. Então esse é uma outra geração de renda ali para mim, que no final do mês pode gerar minha independência, assim, tranquilamente. Que legal. E olhando para trás, assim, teve alguma coisa que aconteceu lá quando você me conheceu que quase te fez não entrar no método ou não? Deixa eu ver. Eu acho que não, velho. Você teve certeza desde o começo? Tive. Porque eu te acompanhei por 2 meses antes de entrar na turma. Porque foi exatamente o intervalo entre uma turma e outra. Quando eu te conheci, fazia acho que, 3 ou 4 dias você tinha fechado a turma. Então, eu tive esses 2 meses, eu acho, para te acompanhar. E eu fui consumindo tudo que você fazia, assim, diariamente. O que você já tinha gravado e o que você fazia ao vivo. Então, eu fui consumindo aquilo. Eu estava com tempo, eu estava em casa. Então, eu fui assistindo. Então, eu acho que nada me deixou com dúvida. Tanto que quando você abriu, eu entrei já logo nos primeiros, assim. Não tive dúvida nenhuma. E vamos falar de coisas diferentes aí? Me conta, teve alguma entrega que você marcou mais você? Algum caso de casal? Ou alguma entrega mais difícil? Ou alguma coisa que você lembra aí pra contar pra gente? Teve uma entrega que foi há pouco tempo atrás, assim, que eu queria muito, falou assim, eu preciso fazer um casamento em um dos lugares famosos, chiques de Curitiba, assim, um casamento bem grande e tal. E me marcou bastante, foi bem legal, foi no Espaço Klein, aqui em Santa Felicidade, maravilhoso, e assim, é bem elitizado, né? Eu falo que o Klein é o castelo do Batel moderno, né? É lindo, assim, lá no lago, muito assim, bonito. linda mesmo. Sim, então eu queria muito fazer um casamento lá, foi com um produtor bem renomado daqui, foi interessante que essa noiva, ela fechou os doces, o bolo com uma dessas confeiteiras super renomadas que faz Bem Casado, mas ela fez questão de ter o meu Bem Casado. Que legal. Então, pra mim foi bem especial fazer esse casamento. Foi um casamento para 400 convidados. Então, foi um número bem expressivo. E deixa eu ver, alguma coisa inesperada. Sempre tem, né? É que você pegou bem o momento do começo da pandemia, então você passou por muito BO desde o começo, de cancelamento, de adiamento. Teve, né? Porque foi o que aconteceu com todo mundo. Teve cancelamento. Na verdade, eu não tive nenhum cancelamento. Que bom. Todos eles foram adiados, mas eu tive noiva que adiou 5 vezes. Meu Deus. Que adiou 5 vezes. O bom é que a cada vez que ela adiava, ela aumentava um pouquinho. Ela aumentava um pouquinho. Ela começou com 100 bem casados, no final nós entregamos 250. Olha!
Então, esses adiamentos todos eu não posso reclamar, não. Foi muito bom. Que bom. Eu tive caso de noiva que cancelou, mais de uma, porque eram muitos contratos também, né? E tive caso de noiva que remarcou 5 vezes, e daí no fim acabou diminuindo o contrato. Passamos por várias coisas nesse meio do caminho mesmo. Mas, enfim, passou, graças a Deus, acabou, né? E agora é mundo novo e tudo mais. E se alguém estiver assistindo aqui, o que você falaria para essa pessoa sobre uma pessoa que tenha medo de investir, ou que tenha uma profissão, que trabalha em outro emprego, horário comercial, e que pense que se é o caso ou não de entrar no método, o que você falaria para essa pessoa? Primeiro que eu digo para essa pessoa é sobre o ter outra profissão. Eu acho que uma boa parte das pessoas acabam ainda tendo, né, a sua outra profissão quando ingressam na confeitaria, quando te conhecem, quando pensam em entrar no método ou quando entram mesmo, né? Tem essa outra profissão. Sobre isso, o que eu tenho a dizer é: eu estou fora de casa praticamente uma semana inteira. 6 dias na semana. Quando eu chego em casa, eu também tenho os meus filhos, eu tenho a minha vida e eu tenho a confeitaria. E aconteceu. E só cresce, tá virando referência. Acho que um dos meus grandes objetivos é virar a referência em Bem Casado aqui em Curitiba. Então tem como fazer sim. Eu ainda não me desliguei. Esse crescimento todo eu tô vendo, levando junto essa outra profissão. Então é perfeitamente possível. E se alguém tem receio do valor a investir, se vale a pena investir, será que vai valer a pena esse curso? Eu te digo que eu não digo em tempo, porque a gente estava na pandemia, mas você não precisa nem vender uma festa inteira para ter esse retorno. Sim, enquanto você está fazendo os seus testes ali e vendendo, ou fazendo degustação, ou fazendo evento pequeno, festas pequenas, você já cobre esse investimento que você fez no método para depois vir muito mais. Eu acho que o retorno é muito rápido. Eu acho que para o valor que a gente paga no método, o retorno é muito rápido. Muito. E depois o que você ganha em um contrato, quando você fizer o primeiro contrato que seja, que é aquele contrato que não é lá tão grande, né? Porque é uma festa de conhecidos, você dá um desconto e tal. Mas esse primeiro contrato, com certeza, vai pagar até o investimento. E aí você vai ver, assim, não, eu só preciso agora pensar em quando que eu vou renovar. Eu vou renovar. Sim. Né? Deixa eu te perguntar também isso, porque quando você começou a atender as noivas, você teve essa segurança de passar valores, tipo 1.000, 2.000? Você teve medo das pessoas falarem, meu Deus, não vão pagar? Como é que foi? Eu tinha, porque eu não fazia ideia, assim, de que, assim, nossa, vai gastar tudo isso, né, seja no contrato. Os primeiros foram os contratos, os valores dos doces, né, depois do Bem Casado. Mas no começo, quando eu passei o primeiro orçamento grande de Bem Casado, assim, eu acho que R$2.200. Eu falei assim, será que ela vai pagar R$2.200 em Bem Casado? E eu peguei e passei, assim, até coloquei a taxa de desconto para pagamento à vista e tal. E, assim, ela respondeu e falou assim, tudo bem, vamos fazer o contrato, quais os dados que você precisa? Eu falei, nossa, dá certo isso daqui, né? Eu apliquei tudo que a Vene falou e deu certo. Então, eu tinha esse receio, sim, tipo assim, será que dá para faturar tudo isso com cada um dos contratos? E hoje eu olho a minha pasta de contratos, que eu guardo todos eles, eu já tenho lá. Esses dias eu estava fazendo um contrato, meu pai me ajuda, né, a fazer os contratos. Estava no contrato de número 280, já, assim, de contrato, né? Sem contar aqueles que não geram contrato, são as vendas pequenas. Pensa que, você falou que os contratos em média 1.500 para cima, se fosse milão, a gente tá falando de 280 mil. Exatamente. Coisa pra caramba. Exatamente. É muito dinheiro. É bastante dinheiro. É bastante dinheiro. E o bom foi que com essa receita toda, com esse sucesso, com esse retorno financeiro, como eu ainda tenho o trabalho, eu consegui investir bastante no meu ateliê. Sim. Então, assim, hoje eu cheguei de 900 unidades numa semana, a gente já teve ali semanas com mais de 1.000 unidades, e eu penso assim, nossa, e essa estrutura dá? Assim, é claro, é corrida, a gente trabalha sem parar, sim, né? Embalagem, lacinho, assim, mas tem uma estrutura toda ali. E no começo, quando você falou, se eu pensava, a noiva vai pagar, né? Será que a pessoa vai pagar esses R$2.000? Eu também não imaginava, assim, nossa, mas eu vou chegar aqui a conseguir colocar 1.000 bem casados aqui dentro. Quem fazia 12 no forno a cada 25 minutos. Quem fazia 12 a cada 25 minutos, hoje sai 150 a cada 12 minutos, né? Então,
E tudo isso veio resultado de toda a aplicação, e é exatamente o que você falou, Veri. Eu aplicava. E eu só vi o resultado vindo. Eu sempre falo, o meu curso é um curso assim para quem anda comigo. E não é um curso para assistir Netflix e não aplicar. Sim. Se você anda, a gente anda junto. É um curso que se movimenta na medida em que a gente se movimenta. E você é um exemplo muito claro disso. Quando eu pego uma aluna como você, assim, eu fico cheia de orgulho, porque eu sei que a minha parte foi ali 50% do conhecimento que sem isso você não faria, mas que você não chegaria em lugar nenhum se você não tivesse feito. Então são seus méritos de ter feito, de ter ido atrás, de ter aplicado. Então eu morro de orgulho mesmo, de verdade, tá? De verdade mesmo. Muito obrigada. É um prazer, o orgulho é todo meu. Eu sou muito grata, eu sempre te falo isso, que eu sou muito, muito grata a você por compartilhar tudo que você compartilha. Porque você não está só compartilhando a sua história, você não está só compartilhando receita, você está compartilhando a sua vivência, você está compartilhando a autoridade que você adquiriu ao longo de tantos anos para fazer com que eu tenha também. Sim. E dá muito certo, dá muito, muito certo. Então eu sou muito grata, porque o resultado que eu tenho hoje vem do seu compartilhamento de informação, de conhecimento, de você estar sempre aberta a todas as dúvidas que eu sempre tive, todas as dúvidas que eu tive, o seu suporte me respondeu. Inclusive foi numa conversa nossa de suporte que você decidiu trabalhar com Bem Casado, que eu me lembro até hoje. Foi, aquele suporte. Veri, o que você acha de eu trabalhar com Bem Casado? Eu lembro até. Eu perguntei até meio assim, o que será que ela vai achar, né? E você me deu uma super força, né? Me deu todo o apoio desde o começo. E aquele curso também fez toda a diferença, foi a base de tudo. Eu falei, eu não sabia fazer, e foi a base de tudo. Então, a sua disponibilidade em fazer isso pelos seus alunos muda a vida da gente. Muda a vida da gente. Se faz 25 anos que eu estou na aviação, e hoje, quando eu parar com a aviação, eu falo assim, eu posso parar tranquila, porque eu tenho outra profissão, porque eu tenho a minha empresa, e essa é uma empresa de sucesso, foi graças a tudo que você passou. Fico emocionada. Obrigada por tudo. E eu quero saber um pouquinho sobre os sabores do Bem Casado. O que você hoje oferta? Você me trouxe esse pistache que eu vou comer agora. Trouxe de pistache porque você falou que era o seu preferido. Você não posso. Não, eu nunca comi Bem Casado de pistache. Eu falei que pistache é meu sabor favorito. Pois então vamos descobrir esse pistache. Foi um grande diferencial, foi entrar com os sabores diferentes de Bem Casado, né? Além do doce de leite. Hoje eu não uso mais doce de leite cozido. Não, nem tem como, né? Não tem como. Assim, produzir 1000 Bem Casados com o doce de leite cozido. Eu tenho outro tipo de doce de leite. Mas eu entrei com outros sabores. Tem de pistache. Olha que bonitinho. Olha que lindo. Ele parece qual câmera parece melhor? Tá aparecendo lá? Qual aqui? Olha lá, gente. Crocante. Fofinho. Meu Deus. Tem de pistache, tem de limão siciliano, que faz bastante sucesso também. Tem de ninho com Nutella para agradar a nova geração. Vou começar o de doce de leite com nozes. E agora eu estou pensando já em novos sabores para um futuro bem próximo. Em outros produtos também, eu quero continuar. Doce de ovos você tem? Tenho a receita. É o clássico original, né? É o clássico, é o original, né, do Bem Casado. Foi a partir de doce de ovos. Mas, por incrível que pareça, tem pouco pedido. Pouco pedido, e por ser um pouco mais perecível, e eu ainda tenho, às vezes, a minha ausência, né? Eu preciso de uma receita que... Gostou? Que bom! Meu Deus, maravilhoso. É um dos preferidos lá de casa. Os 4 são meu, o resto vai comer só doce de leite. Nem vai comer. Então, eu imaginei, assim, bom, eu não vou escrever o nome da Vera, mas eu tenho certeza que eu vou ficar com todos os de pistache. Então, agora eu tô pensando já em novos sabores, né? Para um futuro bem próximo, entrar com esse diferencial, porque eu vejo que é um diferencial tão grande. Eu sei que a maioria, assim, 90% do meu volume é doce de leite. As pessoas, como mordem um Bem Casado, já esperam pelo doce de leite. É o clássico. Mas poder oferecer esse diferencial tem... Para mim, vendia bem, além do doce de leite, que sempre também 99%, né? Sim.
dizer que vendia bem, os outros até é um desaforo. Mas que vendia também bastante era de limão e de brigadeiro branco. Sim. Esses também eram os que saíam. Limão siciliano, quando eu faço, como eu faço com a fruta fresca, né? Então não é sempre, mas quando eu faço, ele sai bastante. As pessoas que... Eu tenho uma caixa grande assim, que é uma degustação completa. Ah, que legal. Que vão todos os sabores, mais o pão de mel. Que também é outra coisa que eu tenho que te agradecer sempre, né? Pelo verdade, pão de mel. Pão de mel também. Porque o pão de mel também, né? Que legal. Também é seu. E o pão de mel vem do pão de mel o ano inteiro. O pão de mel tá no curso do Natal Inesquecível. Isso foi o curso de Natal que eu adquiri logo depois. E comecei a fazer o pão de mel, fez muito sucesso ali no primeiro mês, né? Falei assim, eu vou colocar no meu cardápio também. Então ele é fixo do meu cardápio para eventos. Ele é muito maravilhoso. Ele é muito bom, ele tem uma durabilidade ótima, então é um produto bem fácil da gente trabalhar, né? Sim. Por ele não ser tão perecível. E o que eu penso? Hoje eu quero atender as lembrancinhas para os eventos de todos os gostos. Ótimo. É difícil alguém chegar e falar assim, eu não gosto do bem casado, não gostei. Eu quero ter todas as opções para poder de lembrancinhas comestíveis, né? Claro. Lembrancinhas comestíveis, poder oferecer uma gama grande de opções para poder garantir aquela tem muitas ideias, né? Assim, bastante. Pacotinho de suspiro, sim, tem macarrons que são super legais. Tudo isso. Legal. E os macarrons, eles também acabam agregando dentro da própria mesa de doces. Você que já tem essa porta aberta com as confeiteiras para vender o bem casado, o próprio macarrão, ele acaba sendo algo que as confeiteiras podem querer comprar, porque a ideia do macarrão veio de uma confeiteira. Olha que legal. Que me pediu, falou assim, Carol, eu, além de não querer trabalhar com bem casado, de não gostar de fazer o bem casado, de trabalhar com ele, falou assim, eu também não gosto de trabalhar com macarrão, não tenho estrutura para fazer o macarrão. Então, quando a gente fazia macarrão no ateliê, a gente tinha que parar toda a produção e cuidar do filho da mãe do macarrão, porque qualquer coisa dava errado. Você olha feio pra ele. Meu Deus, é desesperador. Aí você tá lá com 1000 doces pra fazer, você tem que ficar 2 horas em volta do forno pageando o macarrão. Então, pra confeiteira que tem grandes encomendas, o macarrão ele não é nosso amigo mesmo. Então, pode terceirizar. Então, pode deixar que eu vou querer ele pra ser meu amigo. Eu gosto de fazer amizade com esses. Que legal. Então, o próximo produto que eu tô querendo lançar vai ser o macarrão, mas o bem casado continua sendo meu carro-chefe. E uma coisa que eu falo muito é sobre a questão do nome da empresa, né? Eu sempre reforço que o nosso mercado, ele é um mercado muito assim, dessa questão da assinatura, então, que tem muito mais poder eu falar, por exemplo, que eu comprei o doce com a, sei lá, Ana Carolina Faria, do que comprar com a Docinho do Céu, porque é um nome muito fraco, é um nome que parece infantil, e você veio numa contramão, não tão contramão, porque, enfim, mas é que foge um pouco do que eu sempre falo, do nome da confeiteira tá à frente, quando você pegou o nome Doce Sempre Doce. Sim. Que é um nome, na real, perfeito para o produto que você vende. Você nem sabia que você vende esse produto, mas você colocou e você pegou e você teve sorte que esse nome estava disponível, você registrou ele, né? Sim. Então hoje ele é o seu nome, então não podem usar, pessoal, não dá pra fazer doce, underline sempre, underline doce, porque vai dar processo, é o nome da Carol, mas você ainda assim é a cara da tua empresa, né? Então na empresa tem um nome que não é Carol Generali, é Generali, né? Generali, né? Mas ao mesmo tempo tá lá no teu Instagram, entra a foto de perfil, você, né? Então você fez essa mescla muito bem feita, né, Carol? O nome, o Doce Sempre Doce, foi escolha minha e do meu marido no começo. Eu não queria usar o meu nome porque eu não queria, eu não sabia se ia dar problema na aviação. Se ia dar problema na aviação, se não ia, porque é o nome que eu uso lá. Assim, então tem que ser algo mais neutro, eu não sabia o que ia ser dali da frente, né? Mas desde o começo eu falei assim, não é o meu nome, mas tem que ter a minha cara. Então, assim, eu apareço bastante, assim, associa o nome Doce Sempre Doce à Carol. Até acontece quando eu vou nos eventos, hoje os cerimonialistas já me conhecem, e às vezes eles não me chamam pelo nome, falam assim, Doce Sempre Doce, vem cá. Tem uns que falam pra mim, eu falo assim, Carol, assim, Carol Doce, assim, acabou virando a Carol Doce Sempre Doce. Que legal. Então, assim, o nome tá diretamente associado a mim, e hoje a comunicação que eu faço da Doce Sempre Doce, até quando eu fui criar a logo, tudo isso, foi assim, eu quero ter um apelo romântico, o apelo ao casamento, o apelo ao evento. Então, se você ver toda a minha comunicação no feed do meu Instagram, o meu cardápio, o meu cartão de visita, tudo isso tem
É uma comunicação Tudo que conversa delicado, com a noiva, Muito conversa legal. com o evento, conversa com esse mercado. Embora eu não use o meu nome, Não há dúvidas que trabalhe com isso. não tem dúvida nenhuma que trabalha com isso. Assim, legal. até quando vê o feed ali, assim, eu vejo que gera bastante autoridade. Assim, dificilmente não, nunca aconteceu de alguém chegar até mim e falar assim, mas com que você trabalha? Falei assim, que parte do evento que você trabalha? Ou que não tenham visto ainda no Instagram. Falei assim, mas as indicações já falei assim, não, é o Bem Casado. E quando começa a ver o meu material, fica bem claro que eu trabalho com isso. Não tem o meu nome, mas assim, não é infantilizado. Não, é bem adulto, bem legal. Assim, Isso é bem importante, porque o nome infantilizado não combina com o nosso mercado, mas o seu não é, desse jeito nenhum, maravilhoso. E é uma linha tênue, né? Porque esse seria um nome que poderia, assim, dependendo da comunicação que eu fizesse, ele esbarraria ali em algo infantilizado. Se colocasse uns pirulitinhos na logo, já tinha virado festa infantil. Mas não, assim, eu fiz desde o começo voltado para esse mercado. Muito bem. Voltado para evento. Mas eu não queria usar meu nome. Legal. E acabou dando certo. Assim, hoje mudou meu nome. Meu nome não é mais Carol, né? Doce sempre doce. E agora rumo aos 2.000 bem casados por semana. 2.000 bem casados por semana. Que essa é a nossa próxima live. Exatamente. A gente vai assim, espero que não demore, porque essa é a minha próxima meta. Que legal. Agora, já que eu consigo ficar ali perto dos 1.000, agora minha próxima meta são 2.000 bem casados por semana. Então eu só tenho a te agradecer por ter aceito o meu convite, Eu por que ter vindo agradeço. aqui pra gente, né, poder Foi conversar. uma honra, Muito obrigada sempre mesmo. um prazer. Obrigada. E eu tenho certeza que não é a última, porque forma alguma. estamos juntas sempre agora, Sempre, né? sempre. Deixa eu te dar um abraço. Estar pertinho. Obrigada, tá? Prazer. O prazer é todo meu. Muito Obrigada obrigada. por tudo. Gente, é isso então. Muito obrigada pela presença de todos. E ó, vocês viram, né? 12 bem casados no forno por vez. Foi assim que ela começou. Não tem desculpa, né? Só fazer. De forma Tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.